Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a nossa segunda aula sobre essa importante lei que é a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Nossa primeira aula trouxemos a evolução histórica da LINDB, a definição, a estrutura, falamos sobre as fontes do direito e sobre as formas de integração das normas. Nós vamos dar continuidade então à leitura dessa lei, aos princípios que ela traz, que são importantes e fundamentais para todos os ramos do direito. É importante que você tenha a leitura completa da lei e que você também acompanhe com a Lei Complementar 95/98. Vamos dar continuidade então a essa aula. Eu vou tirar aqui a minha câmera e aí você vai acompanhando com os slides, ok? Então, para começar, pessoal, vamos começar relembrando aqui um conceito da LINDB. A LINDB é um conjunto de regras, veja, um conjunto de regras, princípios que visam regular aspectos referentes à interpretação, aplicação, vigência, revogação, direito transitório, direito internacional privado. Então você vê aí, nesse conceito, a abrangência da LINDB e a importância dessa lei. Só que nesse conceito faltou acrescentar aí uma importante alteração que houve, uma alteração legislativa no ano de 2018, que acrescenta aí, a partir do artigo 20, novas normas especificamente sobre segurança jurídica e sobre a administração pública. Então vamos trazer mais um conceito, aí é o conceito do Carlos Roberto Gonçalves. Ele diz que a LINDB trata-se de legislação anexa ao Código Civil, mas autônoma, dele não fazendo parte, embora se destine a facilitar a sua aplicação, tem caráter universal, aplicando-se a todos os ramos do direito. Então, o que o Carlos Roberto Gonçalves destaca? Ele destaca que a LINDB, ela é uma legislação que está anexa, né, vem sempre antes ali do Código Civil, é importante, muito importante para o Código Civil, mas ela é autônoma. Então, ela não é mais aquela lei de introdução ao Código Civil, mas faz parte, né, não faz parte do Código Civil. Então, ela se aplica não só ao Código Civil, mas ela tem então um caráter universal e se aplica a todos os ramos do direito. A LINDB, aqui olhando para essa divisão, dá para você compreender as mudanças que ocorreram nessa lei. Ela se origina com o Decreto 4.657, de 1942, e insere a lei de introdução, é esse decreto-lei que insere a lei de introdução ao Código Civil no ordenamento. Então, ela nasce como uma lei de introdução ao Código Civil, lá no seu artigo 19. Agora, veio uma mudança em 2010, que foi a Lei 12.376, e ela traz uma nova redação. A partir daí, então, a LICE passa a se chamar LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí deixa de se limitar ao Código Civil e torna-se realmente uma lex legum, uma lei, né, de sobredireito, uma norma que vai influenciar outras normas, uma norma sobre normas. A segunda modificação importante foi introduzida pela Lei 13.675 de 2018, que inseriu o artigo 20 em diante, novas normas que são especificamente sobre segurança jurídica na administração. Só que esses dispositivos que foram acrescentados, eles não versam sobre questões introdutórias, que são tratados na LINDB. Mas, como eles foram incluídos no ordenamento jurídico, então eles vão ser estudados, porque agora compõem a lei. Porém, são assuntos e questões que devem ser estudados com mais profundidade no campo do direito administrativo. De forma resumida, esses dispositivos acrescentados vão tratar da não justificativa das decisões baseadas em valores jurídicos e também da necessidade, da exigência de se avaliar efeitos práticos da decisão, das decisões
administrativas. A LINDB ela está estruturada da seguinte forma: o artigo 1º e 2º vai falar da vigência das leis. Aí essa vigência das leis pode ser, ela é tanto no aspecto temporal, que tem o início e o tempo de obrigatoriedade da lei, também das leis no aspecto espacial, que é a territorialidade, vai tratar no artigo 3º da obrigatoriedade das normas, e aí é importante falar sobre a garantia de eficácia da ordem jurídica, onde não se admite a ignorância da lei vigente, não se pode alegar que não se conhece o direito. Também trata aí no artigo 4º da integração normativa, que já foi falado na aula anterior. No artigo 5º traz sobre a interpretação das normas, vamos falar nessa aula. O artigo 6 do direito intertemporal. No artigo 7º ao 19º traz normas sobre direito internacional, muito importante a leitura desses artigos, e do artigo 20 até o artigo 30, que foram inseridos pela a Lei 13.675, vai tratar de segurança jurídica na administração pública. São questões relacionadas, como eu disse, à segurança jurídica da administração pública, tanto no campo das decisões judiciais, portanto, relacionado aos atos administrativos, também no campo de controladoria, decisões que são proferidas pelos tribunais de contas, e também no campo do direito administrativo em si, através, por exemplo, de decisões dos gestores e administradores que desempenham essas funções. Eu destaco que é muito importante para uma melhor compreensão da LINDB que você faça uma leitura conjunta da Lei Complementar 95 de 98. Vamos tratar agora da vigência da norma jurídica. Sobre vigência da norma jurídica, há dois princípios que são relevantes e importantíssimos, que é o princípio da obrigatoriedade e o princípio da continuidade. O princípio da obrigatoriedade, ele nada mais é que o momento em que a lei ela realmente tem aplicabilidade e que ninguém pode alegar que não a conhece. Então, uma vez que a lei está em vigor, a lei ela se torna obrigatória para todos aqueles a quem ela se destina. Encontramos isso no artigo 3º da LINDB, e é importante também relembrar que esse princípio ele não é absoluto, basta você lembrar no artigo 138 do Código Civil da questão do erro de direito, do erro substancial. Então, uma pessoa pode alegar o desconhecimento de um direito, né, que está envolvido no negócio jurídico, e não é uma questão tão simples assim de ser invocado, mas em raríssimas ocasiões, quando não houver o objetivo de burlar a lei, né, ou burlar o cumprimento da lei, é possível alegar o erro de direito. O segundo princípio é o princípio da continuidade. A lei agora tem aplicabilidade contínua, até que outra lei venha a modificá-la ou revogá-la. Então, é importante também que, neste caso, com o princípio da continuidade, não é possível o chamado desuetudo. O que é isso? Não se admite que um costume negativo venha revogar uma norma. Então, imagine que existe uma norma e há um costume contrário àquilo que a norma determina, e por ter, então, caiu em desuso a norma porque todo mundo está fazendo o contrário. Não é possível. A norma ela está em vigor, e se ela está em vigor, ela pode ser aplicada, embora exista algum costume que esteja sendo praticado contrário a essa norma. Ainda falando sobre a vigência, é importante trazer à baila a diferença entre vigência e vigor. O vigor é a própria força da lei, da norma. Então, se a norma está em vigor, ela tem obrigatoriedade, ela obriga o cidadão a uma determinada conduta. Não havendo aquela conduta, ou contrariando a lei, haverá uma sanção. Vigor e vigência, então, embora eles muitas vezes sejam usados como se fossem sinônimos, em essência eles são distintos. Por quê? Uma lei ela pode não estar mais em vigência e ainda assim ela ter efeitos, ou seja, ainda ter esse caráter, está em vigor, ainda está impondo determinações
a determinadas situações jurídicas. Um exemplo que a gente traz aí no resumo é o caso do Código de Processo Civil de 73, que ele não possui mais vigência a partir do Código de Processo Civil de 2015, que passou a ter aplicabilidade imediata em todos os processos que estavam pendentes e futuros. Mas o Código de Processo Civil, ele dispõe que o Código de Processo de 73, ele estava integralmente revogado. Mas lá no Código de 73 havia um procedimento chamado procedimento sumário. Então, isso quer dizer que nós não temos mais novas ações que vão tramitar dentro desse procedimento, uma vez que o código anterior ele foi revogado. Porém, o novo código ele menciona que continuará sendo aplicado o Código de 73 aos processos que estejam em andamento até a aprovação de sentença sob o rito sumário. Então veja, o código ele não tem mais vigência, mas ainda estava em vigor com relação, é provável que ainda esteja, porque às vezes há processos que se arrastam por muito tempo, com relação a processos que tenham sido iniciados nesse rito, já na vigência do Código de 2015. Um outro exemplo que a gente traz é o artigo 2038 do Código Civil, onde fica muito clara a proibição da constituição de efteuses e de subefteuses, subordinando a existência desses institutos até a sua extinção. Então, as disposições do Código Civil anterior, diz lá, mesmo já revogado o Código Civil anterior, continua produzindo efeito, que é a chamada ultratividade, que nós vamos ainda falar nessa aula. Vamos mostrar agora como se dá o processo de elaboração da lei. Então, é o processo legislativo. Ele começa com a iniciativa. Essa iniciativa ela deve acontecer de acordo com as regras constitucionais. Então, uma vez que a própria Constituição Federal é que confere a legitimação tanto para pessoas quanto para órgãos para apresentação de PECs e projetos de lei, tá certo? No Poder Legislativo, ou PL, projeto de lei. A segunda etapa seria a deliberação parlamentar. É o momento em que vão ser realizados os estudos e os debates para redação, correção, emendas, voto, todo esse processo de discussão do projeto. A terceira etapa é a deliberação executiva. Então, esse é o momento em que o chefe do Poder Executivo ele participa sancionando ou vetando aquele projeto de lei. O outro momento é a promulgação. Nesse momento, decorre da sanção do presidente ou do chefe do Poder Executivo, e promulgar, nesse caso, significa declarar a própria existência da lei, inovando essa lei na ordem jurídica. Então, disse que a lei está nascendo com a sua promulgação. O outro momento vai ser a publicação, e é o momento que vai ocorrer realmente a eficácia da norma. É o ato de divulgação da norma, da nova norma, né? dessa norma que passa a existir. Através, então, de um órgão oficial ocorre a publicação e tornam-se conhecido a todos, ocorrendo, então, a presunção de que todos conheçam a lei. A finalidade da publicação, portanto, é garantir que a lei seja conhecida por todos os que estão sujeitos ao seu comando. Então, essa é uma condição de vigência e também de eficácia da lei. Então, só para lembrar, promulgou, existência. Publicou, a lei está em vigência. Então, para uma lei ser válida, é necessário, então, que esses dois princípios sejam conjugados, obrigatoriedade e continuidade. Então, o que vem a ser essa validade da norma? A validade da norma, ela está muito relacionada ao seu aspecto constitucional, porque refere-se, então, a essa qualidade da norma em relação à observância das condições formais, ou seja, do processo legislativo de criação. Então, uma lei válida dentro desse aspecto constitucional, ela tem que obedecer todo o processo legislativo. No aspecto material, tem a ver com o conteúdo da norma e da sua produção, ou seja, esse processo, o devido processo legislativo. Então, uma norma ela é válida constitucionalmente porque ela passou por todo o processo legislativo e ela obedeceu esse processo.
seguindo todos os seus trâmites. Para uma norma ser válida, ela, além de passar por esse processo legislativo, ela também precisa ter os dois aspectos importantes, a vigência e a eficácia. A vigência é o momento em que a norma ela tem obrigatoriedade e continuidade. Então aí trata-se desse período em que a lei está realmente sendo aplicada e observada. Já a eficácia tem a ver com o fato de se a norma ela está em vigor e se realmente ela está produzindo os efeitos concretos para os quais ela foi criada. Então, uma norma vigente, ela tem aplicabilidade, ela tem obrigatoriedade e continuidade. Eficácia tem a ver com a qualidade da norma, ela está produzindo os efeitos para os quais ela foi elaborada. Então aqui vamos dar uma relembrada sobre os pontos importantes com relação à vigência da norma. Primeiro, promulgação é esse ato solene que dá validade à lei. A lei foi promulgada, então a lei passa a existir. Publicação. Uma vez publicada, vai gerar obrigatoriedade. Inicia-se a vigência da lei. Vacatio legis é um tempo entre a publicação e a vigência da lei, porque há leis que elas passam a ter vigência no dia da publicação e há leis que vão ter vigência em prazos diferentes. Vamos falar mais sobre vacatio legis. Vigor é o princípio de continuidade. Então, a lei que está em vigor, ela tem um poder normativo, um poder de obrigatoriedade. A obrigatoriedade e continuidade são dois princípios essenciais para que a norma esteja em vigência. E eficácia é saber se a norma está produzindo os efeitos concretos.